Nosso bate-papo de hoje é com o Dr. João Haddad, mais precisamente João Rosário Haddad. Ele é um médico clínico geral por formação, mas tem feito uma série de especializações, pós-graduações, e está trabalhando, vamos dizer assim, numa medicina mais integral, se é que a gente pode colocar esse nome. E a gente vai entender, então, um pouco dessa visão da medicina mais integrativa com o Dr. João Haddad, que recentemente, inclusive, lançou um livro, você está vendo aí na sua tela, Iodo, Água e Sal. É um livro recente aqui, estamos gravando essa matéria em julho de 2017. Você está vendo as imagens aí desse livro e você pode conseguir esse livro aí fazendo a pesquisa no Google. E eu vou abordar o tema de hoje, junto com o Dr. João Haddad, a questão do iodo. Iodo lembra tireoide. Então, vamos entender, na visão do médico Dr. João Haddad, a importância do iodo e principalmente na questão da tireoide, né? Se você tem uma tireoide sadia, o que significa isso para o seu organismo? E se você não tem uma tireoide sadia, quais são as implicações disso na saúde básica, aí, no seu dia a dia da sua saúde, o que pode influenciar? Dr. João Haddad, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Qual a diferença básica, então, de uma tireoide sadia e de uma tireoide que não está bem? Bom, obrigado pela oportunidade, de você ter me convidado para fazer essa entrevista. E saudações a você que está assistindo o programa do Fernando aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho desse iodo, dessa tireoide. O iodo realmente é importante para a tireoide. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que saber, entender, que a tireoide, ela não consome todo o iodo do corpo humano. Ela usa o iodo apenas 3,3% do corpo iodo. Para vocês terem uma ideia, a pele e o músculo usam muito mais, 22% e chega a 32% o músculo. Então, 22% a pele e 32% o músculo. Então, outros órgãos do nosso corpo humano também usam o iodo, muito mais que a tireoide. A tireoide, como ela usa só essa quantidade de iodo, para que ela faz isso? Para produzir chamados hormônios tireoidianos. O que faz esses hormônios tireoidianos? Eles ajudam a acelerar o metabolismo do corpo inteiro, de célula a célula do corpo humano. Então, todo hormônio de tireoide, todas as células do corpo recebem o hormônio de tireoide aceito. Para vocês entenderem a importância que são esses hormônios tireoidianos. Bom, então o que acontece? Quando a gente tem falha do iodo no nosso corpo, a gente está sujeito a inúmeras patologias do corpo. Não só da própria tireoide, quando ela baixa o metabolismo, o que ela faz? Ela baixa o nosso metabolismo, diminui a nossa temperatura corporal. E o que isso acarreta? Primeiro, o metabolismo fica mais lento. Por isso que a gente fala, se ele está mais lento, a gente tem tendência a ganhar mais peso. Se o metabolismo está mais lento, a nossa temperatura corporal tende a cair. E olha aí o paradigma. Quando cai a temperatura corporal, aumenta os nossos riscos de câncer no corpo. O câncer, ele gosta de quê? De corpo frio. Olha que interessante. Mais um ponto interessante, que é o seguinte. A nossa temperatura corporal, a gente chama ela de basal, é a hora que você acorda na cama pela manhã. Você acorda na cama pela manhã, a tua temperatura basal tem que estar em 36,6. A média dela tem que dar 36,6. Eu estou falando assim de forma resumida, né? Lógico. E o que é interessante? Se essa tua temperatura ela não for 36,6, ela chegar em 36,4, só essa pequena queda faz com que 40% do nosso metabolismo, nossas enzimas do corpo não funcionem direito. Isso é interessante. Isso é um sinal, então, que a tireoide já não estaria funcionando adequadamente. Exatamente. Então, a dica que dá, assim que a pessoa acorda, ter um termômetro do lado e fazer essa medição? Exatamente, na cama mesmo, sem se mexer da cama. Pega o termômetro e coloca debaixo do braço. Detalhe, mulheres que estão menstruando, por exemplo, eu menstruei hoje, primeiro dia. A partir de amanhã, segundo dia, começa a fazer medição da tireoide. Mede isso por 6 dias e faz uma média. Isso, exatamente. Lógico, isso não vai dizer só que você tem um hipotireoidismo. Você também tem que associar isso com
clínica, associar isso com os exames laboratoriais, e para isso tudo precisa de um médico para tá te acompanhando, né? E com exames de tireoide. Os principais deles são o TSH, T3 livre, que é o hormônio principal da tireoide, e o T4 livre. Esses são os principais hormônios. E também nós estamos trabalhando, está ficando cada vez mais comum, mais conhecido, o T3 reverso, né? Que é um hormônio que a gente chama assim, que ele está hibernando. De vez o hormônio T3, que é o hormônio ativo, que é o que faz entrar dentro das células, esse hormônio T3 ele vai para uma coisa chamada T3 reverso. E ele fica lá hibernando, ele fica inativo, ele não tem ação nenhuma. E isso indica o seguinte: quanto mais o tal do T3 reverso está aumentado, mais dificuldade você vai ter, por exemplo, para perder peso, né? A gente muitas vezes define isso, né, para essas mulheres, né, que têm dificuldade a perder peso quando o T3 reverso está aumentado. Entendeu? Então, doutor João Haddad, nessa primeira introdução aqui, a gente percebe que a glândula tireoide ela é de fundamental importância para a saúde basal do ser humano. Completamente, né? Você tem toda a razão. Então é bom sempre a pessoa procurar o seu médico de confiança e de ano em ano, a cada 2, 3 anos, verificar então como é que está a tireoide, o funcionamento dela. Exatamente. E tem que desconfiar sim. Por que tem que desconfiar? Olha que jogo de raciocínio simples, usando só o bom senso. Quando a gente tem 18 anos de idade, você imagine que aos 18 anos você tem lá 2.000 de hormônio no corpo. Quando nós chegamos mais ou menos aos 40 anos, nós temos menos da metade dos hormônios. Eu estou falando de um conjunto das glândulas hormonais do corpo. Significa que ao longo da vida, as glândulas vão envelhecendo e vão tendo cada vez menos capacidade de produzir esses hormônios, por exemplo. Então, é quase inadmissível uma pessoa de 60, 70 anos de idade faz os exames de laboratório e às vezes parece que o exame está normal. E aí eu pergunto, você acha que a tireoide dessa pessoa funciona como aos 30, como aos 40? Não funciona como aos 30, como aos 40. Você acha que qual glândula que ainda é jovem? Nenhuma glândula é jovem. Então, nem sempre aquilo que parece normal é normal. Porque você vê todos os processos de degeneração, de processo de envelhecimento da idade, as doenças aparecendo e o exame. Por isso, a gente aprende muitas vezes na faculdade. Nós não devemos tratar exames, nós devemos tratar o paciente. Então, nós temos que desconfiar, sim, que a pessoa tem uma deficiência. É muito comum a pessoa chegar para mim aos 55 anos com resistência, com alteração, né, no organismo, com todos os sintomas de hipotireoidismo e diz assim, eu já fiz os exames e eles deram normais, então eu não tenho problema de tireoide. Desconfia baseado nesse argumento que eu acabei de falar. A partir de qual idade o senhor recomendaria fazer o exame dos hormônios da tireoide? Olha, infelizmente hoje, mais cedo, a partir dos 20, 25 anos de idade, porque existem muitos elementos na natureza, vamos dizer que não são da natureza, são artificiais. Por exemplo, você quando escova o dente, se você usa uma pasta de dente com flúor, você está propenso a fazer um hipotireoidismo. Enquanto você estiver usando pasta de dente com flúor, você está bloqueando a sua tireoide. Está diminuindo, dificultando a ação do iodo dentro da tireoide para produzir os hormônios. Então, enquanto você está usando uma pasta de dente dessa, você está batendo de frente contra, né? E a gente diz assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que chega uma hora que você passa a ter resistência e você tem essa dificuldade, começa a ganhar peso e está fazendo hipotireoidismo. Outros elementos que fazem isso, por exemplo, é o cloro, o flúor, o cloro que está na água da piscina, né? Eu falei do cloro, do flúor e do bromo. O bromo, onde a gente tem bromo? A gente tem bromo no pão. Tem muito pão que é feito com bromo, bromelina. E o bromo também faz um hipotireoidismo. Então, quer dizer, se você está consumindo esses elementos, você está fazendo um hipotireoidismo dia após dia, dia após dia. Então você está acelerando aquele processo dos 20 aos 60, aquilo que você poderia estar aos 60 do metabolismo, aos 25, 30 você está fazendo diariamente. Se você toma uma droga que impede a ação do iodo, você está fazendo um hipotireoidismo naquele momento. Bom, no caso do Brasil, a água possui cloro, também tem um pouco de flúor. A questão da pasta dental, a maioria absoluta também contém flúor.
O bromo é usado como elemento básico aí na fabricação de pães, como a questão do fermento. Então, ou seja, a tireoide está sendo bombardeada diariamente por elementos nocivos que acabam danificando o bom funcionamento dela. Seria isso? Exatamente. Então, dia após dia. Então, assim, o exame parece normal, mas a pessoa tem todos os sintomas de hipotireoidismo, facilidade de ganhar peso, o corpo esfria, tem sensação de frio, cansaço, fadiga, unha quebrada, o cabelo vai ficando quebradiço. Essas são as principais queixas, né? Eu ganho peso, meu cabelo está assim, minha unha está quebradiça. Não estou dizendo os sintomas de hipotireoidismo um pouco mais moderados ou severos, mas essa é a maior queixa que existe. Quer dizer, a pessoa que está nos ouvindo perceber isso já é um sinal para ela procurar a ajuda de um profissional. Exatamente. Mas uma coisa que vocês podem desconfiar também, por exemplo, principalmente as mulheres, tem uma coisa que o pessoal não conhece. Os ovários também produzem hormônios tireoidianos, não é só a tireoide. E a progesterona, que é produzida pelos ovários, quando a mulher tem, por exemplo, síndrome do ovário policístico, um exemplo, ou tem irregularidade menstrual, cólica, TPM muito forte, ela pode ter deficiência, por exemplo, da progesterona. E então o que acontece? A gente diz assim para o paciente, como os nossos órgãos trabalham como um só, uníssono, um só como um todo, tireoide, pâncreas, adrenal, ovários, o ovário trabalha em paralelo com a tireoide. Olha que interessante. Quando você tem um problema com tireoide, você também tem um problema ovariano. Eles trabalham com dificuldade um com o outro. Eles têm que trabalhar com equilíbrio. Quando você tem um problema ovariano, a tua tireoide também não está trabalhando direito. Então, sempre fazer essa investigação como um todo. Então, os hormônios ovarianos junto com o tireoide. Isso é importante. A mulher menstrua demais, por exemplo, muito fluxo menstrual, provavelmente ela está o quê? Ela não ovula, ela tem dificuldade para ovular, então ela tem tendência à infertilidade, ela tem baixa progesterona e a função da tireoide ela está baixa. Então, para entender que elas trabalham em paralelo, né? Não é... João Haddad, então só para a gente ir aqui para a reta final do nosso bate-papo, as principais características de uma pessoa que tem hipotireoidismo e as principais características de quem tem hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma fase primária do hipotireoidismo. Primeiro a tireoide ela começa a produzir muito hormônio tireoidiano, então ele acelera muito o metabolismo do ser humano. Então ele tem sudorese, ele tem palpitação, ele pode ter queda de cabelo também, não precisa ser a queda de cabelo só, aumenta a defecação, então a pessoa fica agitada, tem tremor, é a sensação. O principal sintoma que traz ao médico é a taquicardia, palpitação. Olha, doutor, eu estou tendo palpitação, taquicardia e eu não sei o que é. Então, são os principais sintomas do hipertireoidismo. São o que mais traz os pacientes aqui. E o hipotireoidismo, então depois que fez o hipertireoidismo, por um período de tempo, a tireoide começa a fazer um hipotireoidismo também. Ela entra no hipo. E os principais sintomas do hipotireoidismo, aí sim, a unha enfraquece, quebra fácil, o cabelo vai quebrando, diz que quebra fácil o cabelo também, estou ganhando peso, eu sinto frio, é mais ou menos, o intestino mais fadiga, cansaço, fraqueza, indisposição, o intestino vai ficando mais preso, mais constipado. Então, esses são os sintomas maiores mais comuns que traz o paciente ao consultório. Bom, doutor João Haddad, como as pessoas acabaram aí de ter um resumo dos problemas possíveis da tireoide, qual a dica, qual a orientação que o senhor daria para a pessoa que está nos assistindo, para na próxima conversa com o seu profissional de saúde da sua confiança, relatar isso para o seu colega? Eu diria assim, primeiro procure seu médico, né? Antecipe o passo, diga para ele, olha, eu queria prevenir, já antecipar o passo na minha tireoide, antes que ela apareça o problema. Gostaria de fazer um check-up da área da tireoide. Então procure seu médico. Outra dica é nutricional, né? Tem os alimentos, muitas vezes ricos em iodo, né? Como as algas marinhas, principalmente o kombu, algas kelp, né? Que os japoneses usam muito para fazer os alimentos japoneses, os frutos do mar que são ricos em iodo, estariam prevenindo também problemas com tireoide, por exemplo. Então, esses alimentos,
e evitar os alimentos venenosos, como nós falamos, os que são ricos em bromo, cloro e flúor. Então, evite esses aí. Você já está prevenindo problemas da tireoide. Para a gente concluir aqui, o doutor falou uma frase no começo da nossa entrevista muito importante. Normalmente hoje as pessoas procuram emagrecer, né? Tanto as mulheres, na sua maior parte, como os homens também. Agora, se a tireoide não estiver bem, todo esse processo de emagrecimento vai demorar um pouquinho mais, né? Então é importante dar essa dica aí para quem deseja emagrecer, verificar a tireoide. Exatamente. Está preocupado com o seu peso, né? Está ganhando com facilidade, dificuldade em perder peso, dê uma olhada melhor para a sua tireoide, para a sua alimentação. Tire esses elementos que a gente acabou de dizer, lembrando até dos óleos vegetais, hein? Os óleos de soja, canola, girassol. Esses óleos vegetais também ajudam a ganhar peso e muito, hein? E muito, alterando nossos hormônios do corpo. Bem, conversamos aqui um pouquinho só, né? Um pouquinho só. Eu prometo, nessa sequência, nessa série de reportagens que nós vamos fazer sobre essa medicina integrativa, essa medicina que tem um olhar mais completo para o seu corpo, nós vamos voltar aqui com o Dr. João Haddad e outros colegas também que fazem esse tipo de medicina mais integral, né? Olhando para o corpo de uma maneira mais completa. E vamos abordar um pouquinho mais sobre a questão da tireoide. Acredito que você aprendeu, então, a importância da tireoide para a sua saúde. Procure o seu médico de confiança na sua próxima consulta e faça aí um check-up da sua tireoide que você observou que, de repente, algum desses sintomas pode estar, então, relacionado a uma deficiência momentânea da tireoide. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.